A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical, a lição 7 do dia 19 de maio, a sétima aula deste segundo trimestre de 2024. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente recebê-los por aqui para juntos prepararmos mais esta aula da Escola Dominical. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar esta aula aqui da nossa linda EBD. Enquanto você se prepara, eu quero lhe dar aqui alguns avisos muito importantes. Primeiro, pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também quero pedir a você que pegue o link desta aula e compartilhe com outros professores. Aqui na descrição do vídeo temos 6 grupos de professores da EBD, espalhados por todo o Brasil, que semanalmente nós compartilhamos aí conteúdos e materiais relacionados à aula da semana. O link está aqui na descrição. Aqui tem o link do meu WhatsApp também para agendamento de pregações. Viajamos pregando a palavra de Deus. Neste final de semana estaremos em Extrema, Minas Gerais, agora no dia 11, hoje é quinta-feira, dia 10, dia 9, dia 10, sexta, 11, sábado. Nos dias 18 e 19 estaremos em Londrina. Alô Londrina, estaremos em Londrina ministrando a palavra de Deus. Sábado pela manhã estaremos em São Paulo, enfim. Viajamos, eu e minha esposa, e será um prazer atendê-los. O link do meu WhatsApp e o número também está aqui na descrição. Um último aviso bem rapidinho, que é sobre o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento bem didático que tem abençoado a vida de muitas pessoas e de muitos professores também. Esse treinamento é uma forma de você patrocinar o nosso canal e o nosso tempo por aqui. É importante para você o nosso tempo? Então clica no primeiro link e adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Você irá aprender como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula, como usar técnicas como, por exemplo, a fala, a repetição, a audição e a discussão entre eles, para que a tua aula se torne mais cativante, mais relevante e para que os seus alunos aprendam muito mais. Tudo isso por um ótimo preço de lançamento com 70% de desconto. Adquira, patrocine o nosso trabalho, abençoe o nosso ministério e vamos juntos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. A realidade bíblica do casamento é o título da lição 7 na classe dos jovens. Portanto, o que Deus ajuntou, uniu, não separe o homem. Anote a primeira aí. Ninguém tem o direito de separar aquilo que Deus uniu. Ninguém. Nem o próprio casal, nem autoridade nenhuma. O casamento é uma união diante de Deus em primeiro lugar. Então, a minha união com a minha esposa, ela é uma união diante de Deus e com Deus. Nós prometemos diante do altar a cuidar um do outro até o final. Ponto. Ah, mas tem casos, vamos falar caso a caso. O que está acontecendo hoje é uma generalização, dando legalidade àquilo que a Bíblia deixa muito claro. Aquilo que Deus ajuntou. Quer dizer que foi Deus que escolheu um para o outro? Não. Mas quando um homem e uma mulher vão diante do altar, diante de Deus, firmar uma aliança de casamento, precisa ter em mente que estão fazendo isso diante de Deus e com Deus. Ok? E aí eu desafio qualquer um a falar com Deus e pedir a Ele autorização para separação, para divórcio. Uma das instituições mais valorizadas pela fé cristã é o casamento. Por meio dele, Deus abençoa a união lícita entre um homem e uma mulher, bem como os filhos dessa união. Tá? Hoje existem aí muitos ataques à família tradicional. O fato de dizer que casamento, família é entre homem e mulher já faz um vídeo como esse perder o alcance, ser escondido pela plataforma, pelo YouTube, porque para a atual sociedade isso é um absurdo. Família, existem diversos arranjos de família, todo amor é válido, o casamento tradicional é retrógrado, é opressor e por aí vai. O patriarcado e, preste atenção no que eu vou dizer, tá?
o feminismo está dentro da igreja. Eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre isso. Tá? O conceito feminista está dentro da igreja. Tem muitas mulheres feministas dentro da igreja. Mentalidade feminista, palavras e conceitos feministas dentro da igreja. Aliás, só para cornetar e alfinetar, o termo empoderamento jamais pode ser usado dentro da igreja, porque na sua raiz ele traz um conceito feminista que não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não criou a mulher para ela ser empoderada, mas para ser virtuosa. Ok? Empoderamento é a mulher sem o homem. Muito bem. Bom, o que é o casamento? Vamos aqui a uma definição do que é o casamento. Aliás, você que nos assiste aí, se quiser nos levar para a sua igreja para uma palestra para casais, nós ministramos palestra para casais também, aproveitando aqui a ocasião. Inclusive agora, dia 1º de junho, temos uma palestra para casais. O que é casamento? Uma definição. O casamento pode ser definido como a união entre um homem e uma mulher que decidem formar uma família, apoiando-se mutuamente e demonstrando amor e respeito um pelo outro, por meio de um acordo perante Deus, e eu vou além, com Deus, tá? E perante a sociedade, tá? Então, veja que a ideia aqui, perspectiva divina do Criador, é a união entre um homem e uma mulher. A minha definição é assim, ó. Casamento é a união entre um homem e uma mulher, determinados a permanecerem juntos e a fazerem dar certo até que a morte os separe, tá? Sempre que há um casamento, ele é realizado com a participação de 3 participantes: Deus, o Criador, o homem e a mulher, tá? Então veja, o casamento é diante de Deus. A promessa, a aliança é feita com Deus. Então, mais do que eu ter feito promessas a Luciana, eu fiz promessas a Deus de cuidar da Luciana e de fazer isso aqui dar certo, tá? Bom, Deus e o casamento. O Eterno também participa do casamento, pois foi ele que o instituiu. Deus estabeleceu também os princípios pelos quais o casal deve se relacionar, de tal maneira que, se o homem é fiel à sua esposa e cuida dela, ele é fiel ao Senhor e demonstra seu temor ao Eterno. E se a mulher é fiel ao seu esposo e cuida dele, ela também demonstra sua fidelidade e temor a Deus. Vamos ler aqui um texto de Efésios 5 e 22. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Então vamos lá. Primeiro, por que para a atual sociedade a mulher se submeter ao marido é um problema sério? Porque isso tem a ver com Cristo. A atual sociedade está em guerra contra a cruz. A Bíblia os chama de inimigos da cruz de Cristo. Ok? Então, inclusive eu vou fazer um vídeo gravando. Eu já escrevi um material sobre a bênção da submissão. Veja que essa versão de Bíblia diz assim, ó. Devem ser submissas à orientação, do mesmo modo como submetem ao Senhor. Logo, uma mulher jamais será submissa a Cristo se ela não for submissa ao seu marido. Ok? O que é a bênção da submissão? É a oportunidade que a mulher tem de transformar a vida do seu marido e a sua casa em um lar. É a oportunidade que a mulher tem e a missão que ela tem de empurrar o seu marido para o seu propósito. Há muitos lares em que o homem não é honrado, a mulher não se submete a ele. Há muitas mulheres dentro da igreja cansadas, na verdade esgotadas, porque elas assumem o papel que não é delas. E por isso que eu digo que o feminismo está dentro da igreja. Muitas mulheres cristãs que estão escutando o que o mundo diz. E é interessante isso. A gente tem hoje um monte de especialistas que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, ensinando sobre princípios bíblicos que nós é que temos que viver. Não me interessa se o mundo não concorda com o conceito bíblico de marido e mulher, de homem, de casamento. Isso não me interessa. Agora, não é o mundo que vai discutir isso comigo. Ok? Então, peraí. Para tudo que eu quero descer. Peraí. A Bíblia para você é uma regra de fé e prática? Não. Então, o que você quer falar para mim sobre o princípio bíblico? Você não tem nada que falar para mim. Eu não tenho nada que te ouvir. Você não está, como dizem, né? Você não está no seu lugar de fala. Feche a sua boquinha. Ok? Vamos lá.
Ah, mas os crentes falam também sobre a vida dos outros. Não, nós falamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre todo tipo de comportamento. Cabe a você aceitar ou não. Tá? Nossa, fiquei até irritado agora. Então, olha só. Vamos lá. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Então, uma mulher submissa, ela ora para que o seu marido tenha orientação de Deus. Ela ora para que o seu marido tenha a direção de Deus. Ela ora para que o seu marido saiba fazer escolhas, tomar as melhores decisões. Triste é uma mulher que tem que decidir tudo sozinha. Triste é uma mulher que o marido não sabe decidir nem a cor da camisa que ele tem que vestir. Isso não é um homem, isso é um poodle. Um homem de verdade sabe onde quer ir, sabe onde quer chegar, sabe o que quer construir, sabe falar. É só olhar 1 Samuel, quando vai falar de Davi. Quando Saul procura alguém vai aparecer no cenário e dizer assim, ó, viu o filho de Jessé, o belemita. Sabe tocar, é valente, guerreiro, é bom em palavras e o Senhor é com ele. Então, veja, é de boa aparência, um homem que tem presença, que sugere autoridade, não é? Até porque a função do homem é proteger, não é? Mas a atual sociedade não quer isso, tá? Então, ó, vocês, esposas, vamos de novo, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santo, sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual todos nós somos feitos membros. Por esta razão, um homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isto é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o marido. Veja que ambos estão ligados. A mulher respeita, o marido ama. E esse amar aqui é um amar sacrificial, é entregar-se pela esposa. E é interessante isso, porque se o marido tivesse que morrer fisicamente pela esposa, era muito fácil. Mas morrer aqui, sacrificar-se pela esposa aqui, não é morrer por ela, porque Cristo já morreu pela igreja. Esse sacrificar-se aqui é viver pela esposa. Esse sacrificar-se aqui é colocar os interesses da esposa acima dos seus. Aliás, nós somos uma classe de homens, os tais ligados ao patriarcado, somos uma classe de homens. Esses dias eu estava pensando uma coisa, uma aula de jovens, vale a pena refletir. E eu estava falando com um amigo no podcast, por exemplo, eu não sei o que é ser jovem, porque no início da minha juventude eu já me casei. Então toda a minha juventude, todo o meu vigor, toda a minha saúde, todo o meu tempo, toda a minha intensidade, toda a minha disposição, todo o meu dinheiro, todo o meu esforço, todo o meu trabalho, tudo foi para quem? Foi para minha família, foi para minha esposa, foi para meus filhos. Porque um homem de verdade não vive para si quando casa. O homem vive para si até que case. Depois, esquece. O homem, depois que casa, ele vive em função da família. É por isso que é normal que o homem compre algo para si depois que ele compra para todo mundo, se sobrar. Aí ele vai lá e compra um sapato na promoção para ele. Por quê? Porque ele coloca o sapato da mulher em primeiro lugar. Por quê? Porque ele coloca o sapato dos filhos em primeiro lugar. A coisa mais difícil é um homem de verdade dar presente para si mesmo. Porque primeiro ele coloca a família. Primeiro ele coloca a esposa. Isso é o amor de Cristo. E isso é amar a mulher como Cristo amou a igreja. É colocar a mulher na frente. É priorizar a esposa. Todo dia, eu vou dizer de novo, se fosse morrer seria fácil. Morre uma vez, acabou. Não, não, não. É sacrificar-se pela esposa e pelo casamento e pela família todos os dias. Todos os dias. Ok? E
Isso aqui é a palavra de Deus que está ensinando. Vou dizer aqui, ó, é uma aula para jovens. Se fosse você, eu mandava essa aula para os jovens. Presta atenção no que eu vou dizer. Muitos lares cristãos estão em ruínas. Muitos casamentos cristãos estão acabando, estão se destruindo. Por quê? Ao invés de olhar para a palavra de Deus e aplicar o que a palavra de Deus está ensinando, muitos casais cristãos estão vivendo aquilo que o mundo ensina sobre casamento. O marido não prioriza a mulher não respeita o marido não cuida da mulher, a mulher não honra o marido. E aí fazem campanha, oram, correm atrás, aí não sei o que, aí quando está perto do divórcio vai procurar o pastor, quando vê que não, já era, acabou. Por quê? Precisam de alguma coisa, precisam de alguma coisa externa, precisam de uma... Não, só precisam olhar para a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Só precisam parar de seguir conceitos ensinados por quem não ama a palavra de Deus, por quem não obedece a palavra de Deus, por pessoas para quem casamento é uma instituição falida. Pelo amor de Deus. Então a saúde do nosso casamento, anota essa aí. Anota essa aí. A saúde do nosso casamento está nos conceitos e princípios da palavra de Deus. Quer saúde para o teu casamento? Olhe para a palavra. Quer salvar o teu casamento? Olhe para a palavra. Está aqui. Do início ao fim, como deve ser, como deve agir, está na palavra. Aula linda essa, hein? Aula linda, aula poderosa. Bom, o tratamento entre o casal é o tópico 2. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, extremamente significante para nós, tá? Então, ó, você vai ter aqui a aliança diante do altar. Não sei se você percebeu, eu já venho falando isso, antecipando, tá? Então, diante do altar, nós nos aliançamos não só um com o outro, nós nos aliançamos também com Deus, tá? Aí você tem o trato do marido aqui, ó, com a esposa, não é isso? O trato com a esposa, tá? E aí eu já falei, já adiantei aqui, tá? Então, o padrão para que o homem aprenda a amar a sua esposa é o amor de Jesus pela igreja, não menos que isso. É o amor de Jesus pela igreja, tá? Então, o marido que faz isso, ele honra a sua esposa, respeita a sua esposa, protege a sua esposa. Engraçado que esses dias a minha esposa estava passando por um determinado lugar e viu um casal aguando o jardim, e uma pessoa saiu e começou a falar com a esposa daquele homem que estava com a sua esposa lavando o jardim. Uma pessoa saiu, passou por aquele casal e começou a xingar a esposa. E a minha esposa disse assim: e o marido não fez nada, ficou calado, deixando o outro xingar a mulher dele, né? Então, um homem, ele sempre vai proteger a sua esposa. E por isso que o homem tem que ter, sim, uma presença imponente. Eu costumo dizer assim, ó, que homem chega chegando. Nós precisamos voltar àquele tempo que as crianças, quando estavam fazendo bagunça em casa, a mãe dizia: para. Não parava, ela falava assim: a hora que o seu pai chegar, eu vou contar para ele. As crianças já mudavam o comportamento. O que é isso? Reconhecimento de autoridade. É muito mais do que medo. É reconhecimento de autoridade. Porque o pai, o homem, isso está na psicologia, na psicanálise. O homem na família representa a lei. A mãe representa o abraço, o afago, o carinho,
não é? A amamentação, o colo, e o pai, a lei. Toda criança que não tem uma ruptura com a lei chegando por meio do pai, ela vai ter um problema sério com regras, com princípios, quando se tornar adulto. É por isso que nós temos uma geração hoje de adolescentes e jovens que não respeitam ninguém. E aí, de novo, eu vou falar do feminismo dentro da igreja, porque nós temos irmãs dentro da igreja que não aceitam que o seu marido exerça autoridade sobre os filhos. Elas dizem assim: o meu marido não sabe conversar com as crianças. Ah, irmão, a mulher não pode falar isso da gente. Não pode, não, tá errado. É pai. Não, mas ele não sabe. É pai. O homem nunca vai falar com os filhos do jeito que a mãe fala. E não pode. Aliás, somos diferentes. A mãe tem um jeito de falar. Glória a Deus. E os filhos entendem isso. É por isso que eu sou de um tempo de novo. Não sou tão velho assim, mas eu me lembro que o que a gente fazia. E aí você pode se identificar com isso aí e você pode falar aqui nos comentários. O que a gente fazia quando sabia que tinha um pai que pegava pesado? O que a gente fazia quando tinha alguma mancada para contar? Primeiro, a gente sabia que não podia esconder, porque ele ia descobrir. Então o que a gente fazia? Ia na mãe. Com jeitinho, abraçava a mãe, falava: mãe, a senhora não sabe o que eu fiz. Por favor, não conta pro pai, não sei o quê. Aí a mãe tinha que contar. Então ela ia lá, dava uma mansada no pai, entrava no quarto, falava: seu filho aí precisa falar com você, deu uma mancada aí, quebrou um negócio aí, tem misericórdia dele. O que era isso? Isso era o estabelecimento de um ambiente de amor, de carinho, de abraço, mas também de limites, de regras, de princípios, de conceitos e de construção de uma família saudável e de filhos saudáveis, tá? Então, é muito perigoso quando a gente percebe, trabalhando com famílias e com jovens e adolescentes há tanto tempo, há quase 30 anos, a gente percebe que em muitos lares, e isso volta lá na questão da submissão, uma mulher cristã, uma mulher virtuosa, ela jamais assume o lugar do marido, e ela jamais, e isso é honrar o marido, isso é submeter-se ao marido. Ela jamais quebra a autoridade do marido, principalmente diante dos filhos. Um lar onde a autoridade do marido é quebrada, esquece. E aí, de novo, vai fazer campanha, vai fazer um monte de coisa. Esquece. Ok? Por quê? Porque quando você quebra, quando você... eu esqueci a palavra aqui. Quando você rejeita a autoridade do marido, você está rejeitando a autoridade de Cristo dentro de casa. Então, dentro de casa, eu represento a autoridade de Cristo. E quando a minha mulher se submete a mim, quando ela olha para mim, quando ela me honra, ela está fazendo isso com Cristo através de mim. E quando eu amo ela, cuido dela, estou amando e cuidando a Cristo. Entende isso? Através dela. Então, tudo converge em Cristo. Tudo converge em Cristo. Por isso que a atual sociedade quer destruir tudo isso. Porque, de novo, a atual sociedade é inimiga da cruz de Cristo. Então, tudo que apontar para Cristo, eles vão procurar destruir. Então, de novo, os casais, os jovens que querem se casar, precisam olhar para o que a palavra de Deus diz sobre casamento, tá? E não para o que o mundo está ensinando. Bom, e aqui a gente vai concluir esta aula. Por que eu vou concluir esta aula? Eu vou concluir esta aula porque nós estamos já com 20 minutos. E eu estou fazendo um teste no final de semana. Se você está assistindo essa aula. Será que você está assistindo essa aula? Eu vou concluir essa aula aqui. Só que eu vou pegar o tópico 3 e vou gravar um vídeo à parte. O que você acha? Será que tem alguém comigo? Se tiver alguém comigo aí, por favor, faz um protesto aí nos comentários. Fala que você não admite que eu grave a aula até o segundo tópico e não grave o terceiro tópico. Que isso é um absurdo. Fala alguma coisa aí, me corneta. Pode me criticar à vontade. Mas eu quero saber se tem alguém aí. Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.